Bom, pessoal, ah, hoje é o dia 2 de setembro. Eu fiquei um pouco mais reflexivo. Não sei se seria essa palavra correta, mas vamos com ela. Sobre a data. Mas antes de explicar o porquê, eu vou fazer um pouquinho assim do, do da história do Brasil. Na escola nós aprendemos que o Brasil foi descoberto no dia 22 de abril de 1500, né? Mas isso é pura balela. Tá? Por que não chegar e dizer para as crianças que no dia 22 de abril de 1500, Portugal mandou um navegador para cá para tomar posse das terras que lhe pertenciam, devido ao Tratado de Tordesilhas, tá? E não descobrir o Brasil. Porque em 1498 existe os dados sobre isso na Torre do Tombo, em Portugal. Por que não dizer que em 1498 já haviam embarcações portuguesas aqui na costa brasileira, que já estavam aqui navegando e vendo o que essas terras tinham a oferecer a Portugal. E diga-se passagem, depois que o Cabral saiu daqui, o Brasil ficou décadas abandonado. Portugal não tinha interesse, né? Pelo menos não naquele momento. Portugal só foi se interessar quando os franceses e os holandeses começaram a invadir o Brasil. Porque os franceses não aceitavam o Tratado de Tordesilhas. Eles também tinham embarcações, eles também sabiam navegar. Então por que o Brasil, o mundo deveria ficar dividido entre a Espanha e Portugal? Era o pensamento deles. E justo. Né? Aí nós vamos dar um saltinho na história e vamos lá para a Inconfidência Mineiro. Inconfidência Mineiro. Teve teve uma pessoa, um escritor, eu acho que não convém dizer nomes, que conseguiu fazer uma ligação entre a Inconfidência Mineira e a Revolução Francesa. Né? Olha, sinceramente eu não sei, eu não consigo não consigo entender como é que essa criatura chegou a esse raciocínio. A Inconfidência Mineira, assim, ó, ali Tiradentes não foi herói de porra nenhuma. Tá? O Tiradentes era um boi de piranha. Simplesmente pegaram aquele cara, se é que ele existiu, porque existem historiadores que contestam a existência do Tiradentes, tá? E já vocês vão entender por quê. Pegaram aquela figura que ninguém sabe ao certo como era, né?
E depois começaram a colocar nos livros a imagem e semelhança de Jesus. E ainda, disseram que ele morreu na Páscoa. Ou seja, quiseram transformar o cara num herói cristão, praticamente. Os verdadeiros inconfidentes, os líderes, ou foram repatriados, ou foram mandados para qualquer buraco no Brasil, onde eles não pudessem fazer nada. A Inconfidência Mineira, como é estudada no colégio, é uma piada. Pura balela, pura mentira. Aí depois nós temos a Proclamação da República. Vamos dar esse salto aí para passar por cima do 2 de setembro. Nós temos a Proclamação da República. A Proclamação da República, simplesmente assim, ó, foi um golpe dado pelo Exército. Em que a maior parte da população brasileira nem sabia o que estava acontecendo. Aquele quadro que foi pintado com o Marechal Deodoro na janela e vários soldados com canhões, não sei mais o que, aquilo ali é pura mentira. Totalmente. Olha, aquilo ali é simplesmente uma piada. É uma piada, é de se rir. Porque no dia, o Marechal Deodoro estava com tanta febre que mal parava em pé. Simplesmente tiraram ele da cama, botaram o uniforme nele e fizeram ele chegar na janela e ele só disse assim: está declarada a República, está proclamada a República. E voltou para a cama. Voltou para a cama. Né? E aí que agora entra a ligação entre a Inconfidência Mineira e a República. Simplesmente Deodoro disse: precisamos de heróis nacionais. A Inconfidência Mineira tinha sido um movimento tão pequeno dentro do Brasil que ninguém lembrava mais da Inconfidência Mineira. A relevância dela, tudo bem, que os ideais dela, se é que realmente eram aqueles, eram nobres, mas ela foi uma coisa pequena, muito pequena. Ninguém lembrava mais desse pessoal. Só que aí, quando precisamos de heróis nacionais, alguém chegou lá e disse: teve uma revolta lá em Minas Gerais, que de repente a gente podia usar. Aí nasce o mito Tiradentes. Agora vamos para o 2 de setembro. Por que o 2 de setembro me levou a essa questão da reflexão? No dia 2 de setembro, foi quando a dona Leopoldina proclamou a independência do Brasil. Exatamente. É o que eu estou dizendo. Foi a dona Leopoldina que proclamou a independência do Brasil. Não foi Dom Pedro. Aí alguns podem dizer: mas ela era regente, porque ele estava viajando, não sei o quê. Ela não poderia fazer isso, precisaria do aval de Dom Pedro, não sei o quê. Tudo bem, eu até posso digerir essa reflexão.
Mas acontece que quem mandou a carta para Portugal dizendo que o Brasil não ia aceitar os termos que Portugal estavam impondo ao Brasil foi a dona Leopoldina. Esses termos eram que o Brasil iria voltar a ser um Brasil colônia. E o Brasil já estava começando a se tornar uma potência econômica. A Leopoldina era uma pessoa culta, estudada. E ela sabia o que isso ia causar ao Brasil. Então ela escreveu uma carta ao rei de Portugal e a partir daquele momento o Brasil passava a ser independente. Ela só mandou uma carta para Dom Pedro I. E Dom Pedro I assinou embaixo. Diga-se passagem, até esse momento, Dom Pedro I só pensava em duas coisas: correr de cavalo e correr atrás de mulher. Dom Pedro I, quando recebeu a carta que a Leopoldina mandou para ele através de mensageiros, o cara tava. Vocês pensam assim, aquela, aquela reprodução que a gente vê nos livros de história, do quadro da independência. Aquilo é mentira. Aquilo é mentira. Aquilo ali é um plágio descarado de um quadro que foi pintado de uma vitória de Napoleão. Não vou dizer que aquele quadro não seja maravilhoso. Eu vi aquele quadro ao vivo. Aquele quadro é imenso. Tá? Talvez seja maior aqui do que o meu apartamento. Talvez não. É maior do que o meu apartamento. Né? E é belíssimo, é lindo. Né? Mas é um plágio. Ou seja, é mentira. Né? Dom Pedro I, olha, com toda certeza, devia estar fedorento, sujo, maltrapilho, tá? Porque naquela época não se viajava de cavalo como é representado naquele quadro. Ele não estaria com as roupas que ele aparece naquele quadro. Ele estava viajando em terra de chão batido. Estrada de chão batido, desculpa. E pior ainda, quando ele recebeu a carta, ele estava com diarreia. Ele estava ali no Ipiranga, realmente estava ali no Ipiranga. Mas vocês já sabem fazendo o quê com diarreia. Até a questão do independência ou morte, isso aí pode ser até uma licença poética, para ficar bonito. Independência ou morte. Isso é uma piada, rapaz. É uma piada. Eu duvido que ele tenha falado isso. Duvido. Então a questão é a seguinte: por que que nós precisamos viver de tanta mentira? Por que que nós precisamos apagar ou ofuscar, no mínimo ofuscar, a Leopoldina? Por que nós não podemos dar para ela o devido lugar dela na história do Brasil? No meio acadêmico isso aí até rola. Mas por que que nas escolas nós não podemos ensinar isso? Por que que nós temos que continuar repetindo que Cabral foi o descobridor do Brasil?
Por que nós precisamos continuar repetindo que Tiradentes foi um herói? Se não houvesse provas que corroborasse o que eu estou falando, tudo bem, vocês poderiam chegar e dizer, esse é maluco falando um monte de besteira no, para um celular. Poderiam. Mas não, existem provas de tudo do que eu falei. Existem livros falando de tudo isso que eu falei. Então, quer dizer, por que não falar a verdade? Por que não tornar a história mais interessante? Por que não falar dos verdadeiros heróis do Brasil? Sim, porque nós tivemos heróis. Apesar de Portugal ter mandado para cá só a rapa do tacho lá de Portugal, né, nós tivemos nossos heróis. Por que a gente tem que reverenciar, por exemplo, os bandeirantes daquela forma, como aquela estátua horrorosa, me desculpe aos paulistas, mas aquela estátua é horrorosa, do bandeirante, se o bandeirante não se vestia daquele jeito? Alguns bandeirantes nem sabiam falar português direito. Os bandeirantes, eles eram utilizados porque eles conheciam todas as trilhas que os índios utilizavam, principalmente a trilha do Peabiru, que era uma das mais importantes, que ligava o Brasil até o Peru, se eu não me engano, ou Bolívia, sei eu, um desses países aí que não tá me vindo na cabeça agora, né? Mas era uma estrada imensa. Praticamente todas as vias que se usa hoje por carro eram trilhas indígenas ali na região de São Paulo. Por que não falar que os bandeirantes eram assim? E não do jeito daquela estátua horrorosa lá do Borba Gato? Por que a gente precisa mentir? Por que a gente simplesmente não mostra o Brasil como o Brasil realmente foi e é? Por que a gente ainda precisa mentir que o zumbi foi um herói, quando nós já sabemos que ele é um cara que matou o tio dele, que matou para roubar, que tinha escravos negros, não eram escravos brancos, eram escravos negros, que a partir do momento que tu aceitava para entrar pro quilômetro dos Palmares, tu só saía dali morto, tu nunca mais saía dali, gostasse ou não. Por que a gente não conta essas histórias? Por que a gente ainda tem que reverenciar falsos heróis? Por que não colocamos a Leopoldina no seu devido lugar? Ela foi quem proclamou a independência do Brasil. Dom Pedro foi só um instrumento, porque talvez uma mulher não pudesse ser responsável pela independência de um país. Pensem nessas perguntas. Pensem no quanto a gente perde da identidade do nosso país com falsas
histórias do Brasil. Essa é a minha reflexão de hoje. Foi divertido. Foi divertido rir de algumas piadas históricas aí do Brasil. Obrigado. Até a próxima.